Então, serão concedidos 15 minutos, com tolerância de 2 minutos para mais ou para menos, ou seja, ele pode fazer de 13 a 17 minutos. Cada professor da banca terá 7 minutos para arguir o aluno. A nota, os professores vão entregar em seguida para a Renata. E é isso. Então, aí, Ítalo, 15 minutos, tá? Nessa primeira banca, então, a gente vai falar com o aluno Ítalo, né? Eu sou orientadora, e a gente tem na banca a Bianca e a Isabela, tá? Ítalo, sinta-se à vontade para apresentar o trabalho, tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, né? Sim. E os slides também estão aparecendo aí. Tudo certo. Então, tá bom. Vou iniciar, então. Boa noite a todos. Meu nome é Ítalo da Rocha Vitor, sou aluno do curso de Educação Física do Unifagoc. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado O Xadrez na Escola, uma estratégia para a democratização da prática. Durante esse processo, eu fui orientado pela Daniela Gomes Rosado, a qual gostaria de agradecer de antemão por todos os cuidados e atenção dados a mim na construção desse trabalho. Finalmente, eu gostaria de cumprimentar minha banca, nas pessoas da Bianca e da Isabela, e todo o público que se faz presente. O xadrez, ele é um jogo milenar, mundialmente praticado. As partidas, elas são jogadas por 2 jogadores, sendo que um joga com as peças claras e o outro com as peças escuras. Essas partidas, elas são realizadas num tabuleiro quadriculado com 64 casas. Nessas casas, são distribuídas as peças do jogo, sendo que cada peça possui um movimento em específico. Vence a partida quem consegue encurralar o rei adversário, de forma que ele não consegue defender esse ataque ou escapar. O famoso e conhecido checkmate. A lenda do xadrez Kasparov cita que o xadrez não é apenas um esporte, mas também uma arte e uma ciência. O xadrez pode ser considerado esporte pelo fato dele possuir organizações oficiais. Além disso, há também competições nacionais e internacionais do desporto. No campo da arte, o xadrez se enquadra devido às partidas e às jogadas, ela proporcionarem uma emoção estética nos jogadores. Então, o jogador faz uma jogada muito bonita, essa emoção estética ela pode ficar em evidência. Por fim, o xadrez também é considerado ciência, pelo fato dele seguir leis e regras, além de proporcionar conhecimento a seus praticantes. Diversos estudos apontam inúmeros benefícios que o xadrez proporciona. Um desses benefícios é o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, em cada partida, inúmeros cálculos e deduções são feitos. Além disso, é preciso conciliar tática e estratégia para você vencer a partida. Portanto, é possível afirmar que o xadrez desenvolve a tomada de decisão dos jogadores. Com isso, o objetivo da minha pesquisa é produzir um material didático, no caso um livro, com as premissas básicas para o ensino-aprendizado do xadrez nas aulas de educação física escolar. A minha metodologia, ela passou por transformações e adequações durante o processo de construção. Tudo isso devido a um cenário inesperado, imprevisível e incerto, provocado pela pandemia. Então, o nosso maior desafio foi realizar um estudo em isolamento social, mas que esse estudo ele pudesse atingir um grande número de pessoas, que pudesse mudar a vida dessas pessoas. Então, para isso, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica. Anteriormente, faríamos uma pesquisa com cunho científico, mas devido às circunstâncias, mudamos para uma pesquisa bibliográfica. A minha pesquisa bibliográfica, através da revisão bibliográfica, resultou na construção de um livro didático de xadrez, que tem as premissas básicas para o ensino-aprendizado da modalidade. Então, para a construção desse livro, eu segui algumas etapas. A primeira etapa foi a parte da pesquisa bibliográfica, onde eu pesquisei artigos científicos em diferentes plataformas para agregar ao meu trabalho. Em seguida, eu iniciei a minha escrita da revisão bibliográfica e, baseado nessa escrita, eu organizei os meus capítulos, estruturando-os de forma condizente. Na quarta etapa,
eu fiz a parte da inserção das imagens e figuras, todas elas construídas por mim. Na quinta etapa, eu fiz a criação da capa e do título. Inclusive, no título, eu fiz uma pesquisa com alguns nomes para ver a aprovação desses nomes e ver qual se enquadraria melhor no nosso trabalho. Na sexta etapa, fiz a diagramação do livro, também toda feita por mim. Na sétima etapa, nós convidamos um doutor, no caso, o Samuel, para a escrita do prefácio. Gostaria de agradecê-lo aqui também, de antemão. Na oitava etapa, fizemos a revisão ortográfica e na nona etapa, solicitamos o registro ISBN do livro, para termos a garantia dos direitos autorais e para facilitar na última etapa, que será, no caso, a distribuição do livro, uma vez que a gente entrará em contato com as escolas aqui da região para distribuir esse livro gratuitamente. Inclusive, eu vou viabilizar esse contato com a Secretaria Regional de Educação, uma vez que eles conhecem as escolas aqui da região. Portanto, nós tivemos como resultado esse livro, intitulado A Jogada de Mestre, que possui 67 páginas e 13 capítulos. Logo aqui no início, nós podemos ver que ele tem o ISBN, e no caso é um e-book, no caso um livro online, né? E temos também a ficha catalográfica, que é para uso na biblioteca. Nós temos em seguida, que ele é a primeira edição, a minha dedicatória, depois os meus agradecimentos, e aqui nós temos a epígrafe, onde eu descubro a capa, vamos dizer assim. Na capa vocês podem ver que tem uma ideia de uma página sendo passada. Nessa epígrafe, eu proponho um desafio, que é a realização desse exercício que está na imagem. Então, o leitor, se não souber jogar, após o estudo do livro, eu acredito que ele possa solucionar tal desafio. Em seguida, eu coloco a minha biografia e o prefácio, chegando assim no sumário com os 13 capítulos. Na parte da diagramação, eu busquei fazer um trabalho minucioso, então, abaixo de cada capítulo, eu coloquei um pensamento remetendo ao xadrez, bem como também uma letra capitulada e outros detalhes também para enriquecer a obra. No primeiro capítulo, eu abordo um pouco da história do xadrez. Então, a origem do xadrez ela é ainda muito debatida entre os historiadores, mas há um consenso que sua origem remete à Índia, pois lá na Índia, antigamente, diversos jogos de tabuleiro eram praticados, entre eles a chaturanga, a qual eu trago no slide, na parte de baixo do slide. Então, acredito que o xadrez evoluiu a partir desses jogos de tabuleiro, e através das rotas comerciais, ele foi se espalhando por outros países, como a região da Pérsia, a região da Arábia, e, por fim, na Europa, até chegar em todos os países do mundo. No segundo capítulo, eu trago a lenda do jogo de xadrez. Ela é baseada na história do livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan, e na narrativa, o autor conta a história de um rei que se encontrava entediado no seu reino. Então, ele pede para um sábio de sua corte que criasse um jogo, mas que esse jogo contradissesse as características de jogos de sorte. Então, ele queria que o jogo fosse o oposto do jogo de sorte. Por exemplo, ele não queria que o jogo fosse decidido por dados. Então, esse sábio cria um jogo com as características e regras do xadrez. O rei fica encantado com o jogo e quer premiar o criador com a recompensa de sua escolha. Após muita insistência do rei, o sábio escolhe como recompensa grãos de trigo distribuídos no tabuleiro da seguinte forma. Na primeira casa, ele teria direito a 1 grão de trigo. Na segunda casa, ele teria direito a 2 grãos de trigo. Na terceira, 4 grãos de trigo. Na quarta, 8, e assim sucessivamente, dobrando o número de grãos à medida que as casas fossem avançando. Então, o rei foi e pediu que seus economistas calculassem a premiação. No entanto, ele foi surpreendido, pois na 30ª casa do tabuleiro, todo o trigo da Índia tinha sido esgotado. E mais, na 64ª casa, o número é tão grande que eu quis representar aqui de forma de potência. Então, seria 2 elevado à 64ª potência menos 1.
um número gigantesco que era impossível de ser recompensado nesse valor. Então, o rei ficou confuso, pois ele não sabia se... não ficou encantado, né? E não sabia se a criação do jogo foi melhor ou se foi essa engenhosidade de pedido de recompensa. Em seguida, eu trago a parte do Vamos Aprender, onde é se apresentar as características do jogo. Então, eu mostro para o leitor como o jogo é jogado, em qual local é jogado, as características básicas, as peças que compõem o jogo, como o rei, a rainha, a dama, a torre e o bispo, né? E para, em seguida, no quarto capítulo, eu apresentar esse exército, composto de 6 peças. Nessa parte, eu busquei fazer de forma bem didática, que é para mostrar o movimento da peça, para o leitor que não saiba jogar, aprender. Então, por exemplo, o rei, eu mostro uma primeira imagem com possibilidade de movimento para o rei, e em seguida, um exemplo de movimento para o rei. Então, o rei, vocês podem perceber que ele movimenta uma casa para qualquer lado, né? O cavalo abaixo, ele é um movimento mais trabalhado, que é conhecido como L. Então, eu primeiro mostro as possibilidades, para depois mostrar um exemplo. Então, eu fui seguindo essa lógica para todas as peças, inclusive no próximo capítulo também, onde eu trago as regras básicas do jogo. O que seriam as regras básicas? Eu mostro quais são os pontos importantes para serem ensinados no jogo e aprendidos também. Como, por exemplo, a diferença de cheque para checkmate e outros movimentos que são peculiares ao jogo. Então, eu segui a mesma lógica de primeiro mostrar a possibilidade de movimento com as casas que estão sendo atacadas, para depois mostrar o ataque em si. E o checkmate também é a mesma coisa, onde eu mostro o movimento que antecede ao ataque. Então, no 7º capítulo, eu abordo os benefícios do jogo. Como foi dito, o xadrez ele proporciona muitos benefícios para seu praticante. Então, eu quis enumerar esses benefícios para que o leitor ele se enquadre em algum benefício de repente, ou até mesmo veja algum benefício que poderia ser útil para a sua vida. No 8º capítulo, eu abordo uma temática bem importante, que é a questão do xadrez na educação, né? Tradicionalmente, o xadrez ele é pouco utilizado nas aulas de educação física escolar, salvo os casos de dias chuvosos. Então, praticamente o jogo é realizado em dias chuvosos. O professor não tem uma outra alternativa e leva os meninos para a sala de aula e apresenta o xadrez para eles. Só que os professores não sabem que o xadrez ele pode se enquadrar em outros eixos temáticos da educação física, como, por exemplo, os jogos e brincadeiras e os esportes. Então, a partir disso, o professor ele pode planejar o seu material antes no início do planejamento e colocar o xadrez nessas outras eixos temáticos, e não apenas usar como entretenimento. Só que outra ferramenta que o xadrez se torna de fundamental importância é a questão da interdisciplinaridade. O que seria interdisciplinaridade? Seria o uso simultâneo do xadrez em diferentes disciplinas. Então, eu trouxe para vocês aqui um diagrama de Venn, onde eu trouxe 3 círculos, e o xadrez está na interseção desses 3 círculos. O que eu quis mostrar? Que é possível trabalhar o xadrez em matemática e geografia, por exemplo. Como seria isso? O tabuleiro de xadrez, ele possui coordenadas geográficas. Então, dá para trabalhar essa questão das coordenadas geográficas através das letras e números que tem no tabuleiro. Outro ponto que pode ser trabalhado é a questão da arte e da história, onde pode ser abordado a evolução do jogo ao longo dos anos, né? Ou também apresentar em argila as peças que antecederam a chaturanga, no caso, que antecedeu o jogo, e infinitas outras possibilidades para serem abordadas. No 9º capítulo, eu trago os exercícios, onde eu convido o leitor a realizar esses exercícios baseados nos conhecimentos adquiridos ao longo do livro.
e no próximo capítulo a resolução desses exercícios, que seria tipo um gabarito, né? Por fim, eu trago sugestões para o leitor de sites onde eles podem jogar, onde eles podem aprender mais, né? Que seria esses 3 sites, ou até mesmo canais do YouTube, onde apresentam estudos de tática, de estratégia, de regras básicas, de tudo que você tem hoje. E também o livro, né? Que se torna imprescindível para se aprimorar na modalidade e também estudar mais, né, o papel que o livro desempenha. Por fim, eu tenho a minha contracapa, que ela traz o resumo do livro, né, e convida o leitor a viajar nesse mundo do xadrez, que é tão interessante. Por fim, eu trago as minhas referências e meu muito obrigado a todos. Eu fico à disposição para possíveis questionamentos ou dúvidas. Gente, obrigada, Ítalo. Você cravou 15 minutos, né? Cravou. Deu 15:01. Não tem lote, 15:001. Mas eu vou chamar aqui para a banca, vou seguir a ordem alfabética e vou chamar a professora Bianca para falar primeiro. Bianca, fique à vontade, querida. Boa noite a todos, boa noite, Ito, boa noite aí Boa a noite. todos. Primeiramente, parabenizar, né, vocês dois pelo trabalho. Eu fiquei muito feliz, Ítalo, quando eu recebi seu TCC, né, porque desde o início o Ítalo se mostrou assim, né, apaixonado pelo xadrez, ele desenvolvia trabalhos na graduação com base no xadrez, e quando a gente estava iniciando, que eu convidei ele para participar do projeto de extensão, que eu não consegui dar continuidade, a professora Daniela assumiu, ele, né, a gente estava pensando, eu pensava em alguma coisa para juntar ao xadrez, porque a gente via que era a paixão dele, assim, sabe? O olho dele sempre, ele sempre colocando o xadrez assim nas aulas. E aí, quando eu recebi o seu TCC, eu fiquei muito feliz, porque além de você ter sido um aluno excepcional, pelo menos nas minhas disciplinas, em todos os momentos, você fez um trabalho excepcional. Então, poucos trabalhos tiveram, assim, o meu prestígio, né, e orgulho de ver onde que você chegou, como que a Daniele conseguiu explorar o que você já tinha e ela cavucou e fez você escrever, né, esse livro que eu acho que é muito bacana. Eu até falei na disciplina de práticas 3, né, quando eu já tinha elogiado, Dani, o trabalho, lá na disciplina de práticas 3. Falei, ó, gente, vai no TCC desse menino que ele vai falar sobre xadrez e já fiz os meus elogios na disciplina. Até falei de uma série que saiu que chama O Gambito da Rainha, né, que vem demonstrar, igual, né, porque você está falando sobre a democratização, né? E essa série, ela retrata isso, que ele é um jogo não só restrito socialmente, como restrito em questões de gênero também, né? Os homens jogavam xadrez, as mulheres existia aí uma dificuldade das mulheres participarem disso. Então, assim, eu realmente, se eu quisesse fazer qualquer crítica ao seu trabalho, eu estaria sendo assim muito, né, querendo demais, porque eu acho que realmente ficou um trabalho excepcional, muito bom. Parabéns. Se toda a banca fosse assim, gente, estava fácil. Se toda a banca desse o prazer que é, né, ler o trabalho, a gente percebe um cuidado na escrita, a gente percebe um cuidado no material, né? Já foi todo revisado, a gente percebe que ele está pronto para ir, né, Dani? Está pronto para alcançar o objetivo dele, que é democratizar mesmo a questão do jogo do xadrez de uma forma muito pedagógica. Eu fico muito feliz que o Ítalo está formando e ele vai ser um excelente professor. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estar vendo você chegando e crescendo e vendo seu desenvolvimento até aqui. Você realmente parabéns aí a todos. Eu não tenho considerações de críticas, eu só tenho elogios. Muito obrigado, Bianca. Fico sem palavras. Eu também estou. Geralmente eu falo muito,
Mas eu vou falar depois. Eu vou chamar a Isabela aqui. Obrigada, Bianca. Isabela, fica à vontade, tá, querida? Obrigada. Então, primeiramente, parabéns, Ítalo. Boa noite para o Ítalo. Boa noite, Dani, Bianca. Estou vendo que a sala está cheia. Boa noite para todo mundo. E faço das palavras da Bianca as minhas. Quando eu li o seu texto, Ítalo, eu fiquei encantada e logo corri para mandar e-mail para a Dani para elogiar o trabalho. Uma primazia tremenda. Eu fiquei encantada com o livro, com a qualidade, com a escrita. Como a Bianca falou, não tenho que falar de críticas. E aí, o que eu tinha pensado em te perguntar, a Bianca até começou a contar um pouquinho da história. Como que foi a sua aproximação? Por que o xadrez? Por que a prática do xadrez? Porque o seu texto, o livro de vocês, a Dani, parabéns pela orientação. Está impecável o material, sabe? E a minha curiosidade era saber, mas a Bianca também vai esclarecer um pouquinho do porquê o xadrez, qual o interesse de estudar, dentre tantos esportes, o xadrez. E me atentei também quando você fala da importância do xadrez no ensino escolar, mas por ser ainda um esporte muito pouco disseminado. E por que você acha que os professores ainda trabalham muito pouco essa prática? Bom, Isabela, respondendo primeiro a sua pergunta, aqui em Doval, o município sempre teve a cultura de ter o xadrez como esporte a ser seguido. Então, desde cedo eu participei de torneios escolares, fui aprimorando na modalidade, até quando eu não pude disputar mais torneios, eu pude ajudar a comissão técnica nessa área também. Então, foi uma área que eu me identifiquei desde cedo e faz parte aqui da cultura do meu município. Na questão dos professores, por que a modalidade não é tão difundida? No Brasil, a modalidade demorou a chegar de fato, né? Nós temos um campeão mundial, que foi quase campeão, foi vice-campeão mundial, na verdade, que é o Mequinho, que foi na década de 80, mas o xadrez não é tão popular aqui no país. Mas os professores, eles também não têm acesso a essa modalidade. Então, devido ao atraso do esporte chegar no país, acabou acarretando vamos dizer, nesse problema. A questão do gambito da rainha, que a Bianca citou, inclusive tem estatísticas que dizem que as pesquisas no Google sobre o xadrez aumentaram enormemente depois dessa série ser difundida na Netflix. Então, mostra que, através da divulgação, através de ser mostrado mais para o público, ela consegue chegar no seu papel de social também, né? Isso mesmo. Se eu pudesse fazer uma sugestão, pela qualidade do livro de vocês, acho que não deveria divulgar apenas para a região de Minas Gerais, não. Acho que poderia estender para os outros estados, que ajudaria muito no ensino de educação escolar. Parabéns para você, para a Dani. Gostei muito do seu trabalho. Obrigado. Então, na questão do ISBN, a gente já buscou colocar isso justamente para facilitar a divulgação. Depois, se uma empresa quiser comprar o livro também, é mais fácil. Depois, nós pretendemos fazer de forma física também, não só e-book, de forma física para pessoa que não consegue estudar através do celular, por exemplo, gosta da moda antiga. Então, a gente vai querer também levar esse projeto mais a fundo depois. Isso mesmo. Eu vou pegar agora, né? Vou encerrar a nossa fala, mas eu, como orientadora, eu tenho que falar. Bom, primeiro, gente, eu quero agradecer as lindas palavras da Bianca, me emocionaram, porque eu admiro ela muito enquanto professora e admiro muito, ainda mais em relação ao trabalho que ela faz à escola. Então, escutar isso de uma colega de trabalho, escutar isso dela, é muito gratificante, não só para mim, tenho certeza, mas também para o Ítalo. E a Isabela, ela é uma pessoa, assim, que eu admiro profundamente no campo profissional, nós fazendo disciplina de doutorado junto, mestrado. Então, foi uma pessoa que eu conheci, e que, assim, não trabalhamos na mesma área,
Mas uma coisa que eu acho importante dentro da educação física é entender a importância de todas as áreas, e eu vejo isso muito nela. Então, é muito bonito. Eu agradeço a palavra de vocês, né? Agradeço também as palavras direcionadas a mim, não só a ele. Mas em relação a ele agora, foi assim, foi uma grata surpresa para mim, sabe? Ele é um orientado que eu não sei descrever, porque ele, tudo que você pede, ele faz, ele é fácil, ele cumpre data, ele fala o que ele pode fazer, o que ele não fala. Então, o que eu tentei fazer com ele foi que, diante da pandemia, pegar os pontos fortes dele, eu sempre achei os slides dele muito bonitos nas aulas, sempre disse isso a ele. Então, eu falei, então, por que a gente não faz um material que democratize o acesso ao xadrez? Porque muita gente não coloca isso na escola, né? Pelos relatos que a gente viu nos artigos, a gente percebia isso e a gente vê também na realidade. Então, tentei pegar os pontos fortes dele, ele se desenvolveu super bem, né? Eu também tenho que agradecer a FAGOC, que nos apoiou financeiramente, inclusive, para poder fazer o registro desse livro, mas ele é um orgulho, né? Eu acho que ele vai ser um Ítalo. Para você, meu filho, só posso dizer uma coisa, você é um excelente profissional, você sempre foi um excelente aluno. Essa banca, ela resume tudo que eu acho de você, não pela minha boca, mas pela boca das meninas, e eu espero realmente que a gente possa tocar esse projeto à frente, que a gente consiga fazer essa divulgação desse e-book para todas as escolas, apresentar para algumas editoras, e eu espero que esse livro ajude, ainda mais no momento de busca, né, no Google do xadrez devido a essa série, que a gente consiga democratizar. O que a gente vai fazer é colocar numa página online e distribuir isso para que todas as escolas tenham acesso. Então, Ítalo, parabéns, tá? Do fundo do coração, você me enche de orgulho, não só a mim, mas a educação física. E, assim, eu fico muito, muito honrada de ter sido sua banca, sua orientadora e sua banca, né? E obrigada, Bianca, por ter direcionado ele no começo do trabalho, tá bom? É isso. Quer falar alguma coisa, Ítalo? E obrigada a todo mundo. Você tá com o Ibope aqui, né? Tem um monte de gente vendo. Parabéns aí à família, que eu vi que tá aqui também. Como eu disse, você foi essencial também, do início ao fim. A Bianca também começando a implantar o projeto comigo lá no Projeto Frevo. Só agradecer mesmo, agradecer a presença de todo mundo aí. Depois eu vou ler com calma os comentários, tudo, e agradecer cada um aí. Mas muito obrigado a todos. Obrigada, Isabela. Obrigada, Bianca. Obrigada, Ítalo. Um beijo para todo mundo que assistiu.